Bom dia, graça e paz. Nós continuamos com as nossas devocionais, iniciando mais uma semana tratando sobre a graça de Deus. Se você ainda não viu as anteriores, temos já acho que 2 semanas aí que estamos tratando sobre a graça de Deus. Eu convido você a pensar naquilo que nós queremos comentar hoje, que está lá no texto de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto, à primeira vista, a gente olha meio estranho, tanto que ele já rendeu muitas interpretações. Pessoas falam, essa fraqueza de Paulo era um pecado, a fraqueza de Paulo era isso ou aquilo. Mas eu não quero ficar me concentrando no que era o espinho na carne. Eu tenho uma visão, para mim, muito convicta de que esse espinho na carne, que Paulo está falando, realmente é algo que produzia nele, é uma sensação de limitação de poder. Paulo chegava um momento, na experiência dele da vida cristã, que ele percebia que qualquer esforço humano, qualquer tentativa humana, qualquer recurso humano era insuficiente para ele conseguir vencer, como ele mesmo citou ali, as perseguições, as angústias, as injúrias, as necessidades. Então, o que era essa fraqueza que Paulo diz, onde a graça de Deus se manifestava? A fraqueza que Paulo diz é aquele limite humano. E isso é importante acontecer na minha vida e na sua. Então Paulo não era uma pessoa que passou algo excepcional, diferente do que eu e você passamos. O que você vê ali no texto de Paulo é algo que eu e você temos que experimentar. Nós temos que chegar na nossa vida a percebermos as nossas fraquezas. Ou seja, percebemos que nós somos fracos, que eu, Nilson, humanamente eu não posso. Eu não posso suportar, como Paulo ali cita, perseguições, provações, injúrias, tudo aquilo que nós passamos de dificuldade na vida, todos os problemas que nós passamos, todos os desafios, as provações que nós passamos, se nós quisermos enfrentá-los na nossa força, nós não conseguimos. Por isso, nós temos que nos alegrar no momento de fraqueza. Por quê? Porque é nesse momento que nós percebemos a graça de Deus. É no momento da fraqueza que eu conheço Deus. É no momento que eu chego ao meu limite humano que eu percebo realmente que só por Deus, só por Jesus que habita em mim, só por Jesus que habita em você, é que nós conseguimos suportar todas essas coisas. Mas aonde está a graça de Deus nisso? A graça está exatamente no fato de que Deus sabia que eu e você não suportaríamos e não conseguiríamos viver a nossa vida cristã todo dia, nós não conseguiríamos tomar a nossa cruz, como disse Jesus, e segui-lo, nós não conseguiríamos viver a vida cristã até os últimos dias da nossa vida. A nossa limitação humana, a nossa condição humana diante de um mundo cheio de problemas, de sofrimentos, de dores, nós não aguentamos. Então, é nessa hora que a gente desiste. É no momento que eu e você desistimos do nosso esforço humano, quando chega aquele limite que você diz, olha, acabou, não dá mais, é quando nós percebemos que nós não temos condições, que as nossas forças se encerraram, é nessa hora que a gente olha e diz, olha, então agora eu entendo por que Cristo habita em mim, porque eu não posso viver a vida cristã, mas Cristo vive através de mim. Então o que me faz viver a vida cristã é Cristo. Por isso que Paulo dizia, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, diante das provações, das perseguições, dos problemas, Paulo sabia que ele era fraco. A força humana não levaria a suportar tudo isso, mas Cristo nele é que realmente o faria vencer. Existe uma expressão que eu acho muito interessante de Mike Wells, uma das pessoas que tenho lido bastante, também tenho aprendido bastante, e ele diz que a vida cristã não é difícil de viver. A vida cristã não é difícil de viver. A vida cristã é impossível de viver. Sabe, viver a vida cristã, viver como cristão, permanecer diante do Senhor Jesus, não é difícil. Com a minha força humana não é difícil, ela é impossível. Não é difícil, é impossível.
Então, como que eu consigo viver a vida cristã? Como que eu consigo permanecer com Cristo? E não é na minha força. Eu consigo isso através da presença dele, da vida dele que está dentro de mim e de você. Isso é graça de Deus. Deus é tão bom que ele não chegou para mim e para você e deu um monte de regras para a vida, um monte de princípios para nós vivermos e disse, ó, tá aqui a vida cristã, se vira e viva essa vida cristã. Se esforce e seja esse crente. Se você se esforçar, se você lutar, se você, no final eu vou te dar a coroa da vida. Não. Ele mesmo já colocou em mim e em você Jesus Cristo, porque ele sabia que nós somos fracos e não conseguimos. Então valorize Cristo dentro de você. Ouça Jesus. Muitas das situações nós não estamos vencendo e suportando porque nós não ouvimos Jesus. Nós achamos que somos nós que devemos tentar viver a vida cristã. Você não consegue. Todo instante na sua vida, procure ouvir Cristo falando dentro de você. Procure ouvir a voz de Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ouça a voz de Jesus. E aí você vai conseguir viver a vida cristã, você vai conseguir permanecer nos caminhos do Senhor e você vai vencer todas as dificuldades. Então, concluindo, quando você perceber que chegou no limite da tua condição humana, quando você perceber a sua fraqueza, quando você perceber que você não tem mais força, que os problemas são maiores e você desistiu, amém, glória a Deus. É isso que nós precisamos entender, que não podemos. Quando eu sei que eu não posso, é nesse momento que eu entrego para Cristo e deixo Cristo viver através de mim. Muitos por não perceberem isso caem em depressão. Muitos por não perceberem isso desistem da vida. Por quê? Na hora que ele percebe o limite humano e vê que não consegue, como ele não aprendeu a olhar para Cristo, então ele desiste, ele cai em depressão, ele acha que não vale a pena viver. Mas se você olhar para Cristo, você vai entender por que você tem que chegar no limite, por que você tem que chegar no extremo da tua fraqueza. É para que nós aprendamos que é Cristo vivendo através de nós. E com Cristo vivendo através de nós, nós vamos caminhar até o fim e nós vamos chegar lá. Isso é graça de Deus. Deus te abençoe até a nossa próxima devocional amanhã. Amém.